O verdadeiro significado da palavra romance nem é romântico. Quer dizer história. Ou, como escreviam os mais antigos, história, que é uma história inventada, uma ficção. A palavra fora da literatura, porém, acabou ganhando outro sentido. Ela foi basicamente prostituída ao contrário e ficou ainda mais encantadora. Romance é algo incrível em ambos os sentidos, mas eu confesso que gosto ainda mais dos contos. São mais curtos e objetivos, porém mais envolventes. Autor e leitor andam lado a lado na tensão da história. Gostei de escrever assim. De modo que ao ler um bom conto nos sentimos parte dele. Dessa vez essa máxima nunca foi tão real. Era uma ótima ideia para um novo conto de terror, um dos meus gêneros favoritos de escrever e de ler. Coloquei o papel na máquina. Mentira. Influência da história. Sentei-me em frente à tela do computador, pus a minha caneca de cappuccino ao lado. Mentira de novo, era conhaque. E digitei o início. O escritor começava seu novo romance cheio de ideias na mente, quando um vento repentino, ou seja lá o que foi, fez a porta bater com um estrondo violento, anunciando o terror que estaria por vir. Foi nesse momento que aqui em meu escritório, sala, cozinha, caíram metade dos livros da minha estante, bem como meu violão pendurado num gancho de parede e todas as minhas canetas, daquelas bonitas com nome gravado que só duram 4 dias, do porta-canetas, tamanho foro, tremor, resultante da pancada mais colossal que minha porta do quarto escada acima já dera. Passado o susto, dei risada. Essa estranha coincidência poderia render um outro conto, mas deixa para depois, pensei. As ideias do original fervilhavam na minha mente. Dei um trago do meu amargo cappuccino e segui adiante. Solitário contador de histórias estranhou o fato de todas as portas do andar superior estarem fechadas, mas continuou a escrever. Desconfiado estava ele, entretanto. O seu enredo criativo não deveria ser interrompido. Nem bem ousou tocar o teclado para o novo parágrafo. Um apavorante grito de mulher irrompeu por todos os cômodos da casa. Não deixei de me divertir com o suspense da coincidência dar-se novamente. Claro que isso não aconteceu. No entanto, subitamente meu celular tocou. E eu, que tinha quase certeza que o havia desligado, quase. Essa marca de cappuccino me confunde um pouco. Não fosse o fato de estar esperando uma ligação importante a respeito da publicação de um outro livro meu, não teria atendido. O número não dava para ver, devido às rachaduras da tela, resultado de uma queda de um aparelho por conta de uns cappuccinos que andei bebendo. Professor Sebastião Olemassard, em que posso ajudar? Nem bem terminei de dizer o meu estranho sobrenome húngaro-bueno andradense, um apavorante grito feminino do outro lado da linha gerou-me um calafrio da cabeça aos pés e vice-versa. Atônito, desliguei novamente. Aquilo não era possível, não podia ser real. Cético que sou, me recusei a admitir as possibilidades. Os ateus fiéis são mais devotos que os religiosos às vezes. Ignorei os fatos para mim mesmo, tentando rir da situação. Um dos meus recursos para disfarçar o medo é apelar para o humor, como já o fiz algumas vezes nesse texto, inclusive. Como se fosse um experimento macabro, ousei escrever uma nova linha. O escritor, agora cego pelo efeito da adrenalina, não possuía mais o benefício do juízo racional. Olhou em direção à porta da sala, aquela mesma que havia batido, e pela fresta de baixo, algo viscoso e vermelho surgia timidamente até invadir metade do cômodo. Nem bem acabei de escrever, já olhei para a porta da minha sala. Nada. Esperei. Mais um pouco de nada. Sorri da minha ingenuidade. A essa altura do campeonato vai acreditar em fantasmas, te amo. Perguntei para mim mesmo. Enquanto dava o gole derradeiro em meu conhacuttino, vi uma das poucas cenas que já me paralisaram na vida. Mário, meu gato, em homenagem a Mário de Andrade, descia tranquilamente as escadas, ronronando interesseiramente em busca de seu lanche noturno. Uma cena corriqueira e normal, não fosse o fato de que, a cada passo que dava, Mário deixava uma pegada de um líquido viscoso e vermelho, cujo cheiro repugnante podia-se sentir de longe. Sangue. A porta que bateu foi do quarto. Acabei dizendo em voz alta para mim mesmo. Não tinha coragem de ir conferir o quarto, tampouco de continuar a história. No entanto, dizem que o ímpeto da curiosidade é ainda mais forte que o do pavor. Vê se os jovens de filmes americanos que insistem em jogar Ouija, mesmo ouvindo, lendo e assistindo
assistindo inúmeras histórias em que isso jamais teve um final feliz. Perspicaz, escrevi. Marilyn Monroe então desceu as escadas com seu vestido esvoaçante e toda a sua sensualidade vintage. Olhei ansiosamente para a escada. Nada. Por um milésimo de segundo ri dessa ideia sagaz. Quem pensaria nisso? Senti orgulho de mim. Orgulho esse que não me traria literalmente vantagem alguma. Logo em seguida me senti ridículo. Só funciona para terror, logo concluí. Como que enfurecida com a minha tentativa de burlar as regras, a suposta força maligna começou a manifestar-se por conta própria. Copos e pratos, que já eram poucos, começaram a voar pelo ambiente e a cair no chão bem próximos a mim, como se tentassem de forma voluntária me atingir. Escorrendo pelos degraus da escada, o sangue agora volumoso invadia toda a sala e cozinha como um rio vermelho. Os gritos de agonia estavam agora bem próximos. A criatura descia as escadas de um modo desconjuntado e apavorante, com os olhos fixos em mim. Sussurrava coisas ininteligíveis, enquanto os objetos rodopiavam no ar, em círculo, como que um pequeno furacão dentro de casa. Eu não conseguia gritar nem chorar. Observava todo aquele absurdo, estupefato e horrorizado. A forma sobre-humana quase me alcançava quando uma pancada seca e certeira de um cinzeiro que voava com seus colegas de cozinha estremeceu meu crânio. Então tudo escureceu. Ao abrir os olhos, caído no pé da escada, a claridade que entrava pela janela denunciava que já era manhã alta. Senti uma dor de cabeça tal qual uma ressaca das piores já sentidas. Pior é que já tive muitas, hein? Sentando-me vagarosamente no chão, corri os olhos para todos os lados possíveis. Curiosamente, o chão estava limpo e todas as coisas em seus devidos lugares. Olhei para a caneca de cappuccino, outrora repleta de conhaque barato, e senti raiva de mim mesmo. Mal sabia que sentiria muito mais a seguir. Foi quando, de supetão, daqueles de canto de olho, notei um papelzinho cuidadosamente embrulhado repousando sobre o balcãozinho que separa a sala da cozinha. Receoso, o peguei lentamente, meio que examinando de longe como se fosse uma carta-bomba ou um portal que abriria talvez as portas do inferno, que nem existe, fique claro. Às vezes os escritores, contadores de histórias, poetas e afins, tamanha a criatividade, produzem em suas mentes realidades ilusórias que, momentaneamente, fundem-se com a vida, chegando a invadir o cotidiano. Nunca acreditei nisso quando li em alguma revista de quinta categoria. No entanto, como explicar o bilhete que guardo até hoje e leio toda noite antes de dormir? Nossa, te esperei por horas lá em cima e você nem apareceu. Que pena. Mil beijinhos da sua Marilyn.